Aí pessoal, tudo bem? Então o Christian continua aqui instruindo o Dava, né? Ele explicando sobre como é que a alma se condiciona, como é que se libera. Ele fala assim como a alma espiritual corporificada perde a consciência externa quando seus sentidos são dominados pela ilusão do sonho, pelo sono profundo, né? Da mesma forma, alguém que experimenta a dualidade material tem de defrontar-se com a ilusão e com a morte. Então, assim, a ilusão e a morte são como o sono e o sono profundo, que a pessoa perde a consciência externa. Aquilo que se expressa por palavras mundanas ou em que medita, aquilo em que se expressa com palavras mundanas ou em que medita a mente material não é verdade última. Quando você está com as palavras mundanas e a mente material, não é verdade última, certamente, né? Que é, portanto, deveras bom e mal deste inconsistente mundo de dualidade, e como se pode medir a extensão de tal bem e mal. Então, como o mundo tudo aqui é relativo, o que é realmente bom, o que é mal, e qual a extensão dessa bondade, dessa maldade, né? Tudo relativo. Embora sombras, ecos e miragens não passam de reflexos ilusórios e de elementos reais, tais reflexos causam uma impressão significativa ou compreensível. Então, embora o reflexo, a sombra, né, e o eco são causados por algo real, né, mas eles são impressões, né. De modo semelhante, embora a identificação da alma condicionada com corpo, mente e ego materiais seja ilusória, essa identificação gera temor dentro dela até o momento da morte. Embora tudo seja ilusório, essa identificação nossa com o corpo, com a mente, com o ego, isso causa temor na pessoa até a hora da morte. A pessoa é totalmente identificada com isso. Apenas a super-alma, que é o controlador e criador último deste mundo, logo também é o elemento do criado. De igual modo, a própria alma de toda a existência mantém e é mantido, recolhe e é recolhido. Então é Krishna que mantém e é mantido, ele que recolhe e que é recolhido, em última análise, Krishna, a verdade absoluta, né, existia antes e vai existir depois, só vai existir ele depois. O aparecimento da material que é percebido dentro dele não tem fundamento verdadeiro. Então, o material, embora apareça de Krishna, não tem fundamento verdadeiro. Ao contrário, deve entender que essa natureza material, composta de 3 modos, é mero produto de sua potência ilusória. Essa manifestação cósmica, né, é uma coisa ilusória, criada por Krishna mesmo. Quem compreendeu bem o processo para tornar-se firmemente fixo no conhecimento teórico e realizado, como aqui eu descrevi, não se entrega à crítica nem a louvor materiais. Tal qual o sol, ele divaga à vontade pelo mundo inteiro. Quem compreendeu, nesse conhecimento, quem entendeu o que você falou aqui agora, né? Toda entidade viva emana do Senhor Supremo, e desse modo, naturalmente possui pleno conhecimento realizado. Originalmente nós temos pleno conhecimento, nós emanamos de Krishna, né? Mas quando alguém se apega a louvar ou criticar o bem e o mal materiais em favor do próprio gozo dos sentidos, quer dizer, na realidade, a alma quer buscar o gozo dos sentidos separado de Krishna. Então vem esse mundo, então quando você começa a louvar e a criticar as coisas, alguém nesse mundo material, né? Seu conhecimento perito, né? O conhecimento que nós temos absoluto sobre Krishna, ele fica encoberto. Embora nós sejamos almas espirituais originais puras, quando nós queremos desfrutar desse mundo, nós ficamos cobertos pela ilusão e aí perdemos toda essa conexão. O devoto puro não deve amar nem odiar aspecto algum da ilusão material. Deve antes aceitar tudo o que for favorável para servir a Krishna e rejeitar tudo que for desfavorável, seguindo a orientação de um mestre espiritual autêntico. Então, para o devoto, o mundo material não é bom nem ruim. Ele aceita o que for favorável e o que for desfavorável ele rejeita. Nosso parâmetro é tudo que é favorável para ocupar esse serviço devocional, e sob a ordem do mestre espiritual. Então, segundo a instrução do mestre espiritual, nós aceitamos o que for favorável e rejeitamos o que é desfavorável para cumprir o serviço devocional. Mediante a percepção direta
dedução lógica, testemunho escritural e realização pessoal, deve saber que este mundo tem um começo e um fim e por isso não é a realidade última. Logo deve-se viver neste mundo sem apego. Olha aí, o material tem que viver sem apego no mundo material aqui, ó. De acordo com o Jiva Goswami, existem duas principais dualidades materiais. Então o Jiva Goswami falando sobre as dualidades. A primeira dualidade é que a alma condicionada vê do ponto de vista material o bem e o mal, o belo e o feio, o rico e o pobre, e assim por diante. Né? Essa dualidade, né, que a alma vê. Né? Segundo é que a segunda dualidade é que ela vê o mundo inteiro como uma parte independente da Suprema Personalidade de Deus. Nós achamos que esse mundo é separado de Cristo. Isso é uma ilusão total. Né? A primeira dualidade é dos opostos, e está sujeita à dissolução pela influência do tempo. E a segunda dualidade é do separatismo, é mera alucinação. Quem está firmemente convencido da natureza ilusória e temporária deste mundo, anda por ele à vontade, sem apego. Quem entende isso, né, que esse mundo material temporário e ilusório, ele fica nesse mundo sem nenhum apego. Né? Ainda que se ocupe em todas as espécies de serviço devocional ao Senhor, tal pessoa jamais se enreda, permanece animada, satisfeita na consciência espiritual. Um devoto assim é autossatisfeito, não depende de nada desse mundo. Né? Aí o Dava perguntou: meu querido Senhor, não é possível que essa existência material seja a experiência da alma, que é o vidente, ou do corpo, que é o objeto visto. Por outro lado, a alma espiritual tem o dom inato do conhecimento perfeito. E por outro, o corpo material não é uma entidade viva consciente. A quem então pertence essa experiência de existência material? O Dava está uma pergunta interessante aqui, tá vendo? Já que a entidade viva é a alma espiritual pura, em essência, plena de conhecimento e bem-aventurança, perfeito, já que o corpo material é uma máquina biológica sem conhecimento nem consciência pessoal, quem ou o que está de fato experimentando a ignorância e a ausência dessa existência material? Quem é que está experimentando? Não se pode negar a experiência da consciência da vida material. E para obter uma compreensão mais precisa do processo pelo qual ocorre a ilusão, o Dava faz essa pergunta ao Sr. Krishna. Ele está querendo saber exatamente como é que é isso, como é que funciona essa ilusão material. Né? A alma espiritual é inexaurível, transcendental, pura, auto-luminosa e jamais encoberta por algo material. É como fogo, mas o corpo material não vivente é tal qual a lenha, inerte e inconsciente. Portanto, neste mundo, quem é que de fato sofre a experiência da vida material? Quem é que está experimentando isso? Né? A Suprema Personalidade de Deus que vai responder para o Dava. Né? Enquanto a tola, a alma espiritual permanece atraída ao corpo, aos sentidos e à força vital, sua existência mundana, embora em última análise ela seja insignificante, continua a florescer. Que a gente está chamando a alma de tola. Né? Aqui a palavra Sanikarshanam indica que a alma espiritual pura voluntariamente se une ao corpo material, considerando isso um arranjo muito proveitoso. De fato, a situação é aparta, inútil, a não ser que a alma use essa situação corporificada para se ocupar de serviço amoroso ao Senhor. Então, se você usa o corpo para servir de Cristo, está tudo bem, mas se não usa, está tudo mal. Né? Nesse momento, sua conexão é, na verdade, com o Senhor Krishna e não com o corpo, que se torna mero instrumento para a execução do propósito superior da pessoa. Como que já falou para Arjuna, né? Seja apenas um instrumento, Arjuna. Né? Que já falou para Arjuna, né? Eu matei todo mundo que está querendo esse campo de batalha foi morto por mim já. Seja apenas um instrumento. Na verdade, a entidade viva transcendental é a existência material, mas em virtude de sua mentalidade de dominação sobre a natureza material, sua condição de existência material não cessa. E assim como um sonho, ela é afastada por desvantagens de toda a sorte. Então, como a pessoa, num sonho, ela fica afastada da realidade, né? Então, ela perde a conexão, né, com a realidade, assim como você está num pesadelo. Vamos continuar no próximo vídeo.